Então, dando prosseguimento à nossa maratona Petrobras, estarei resolvendo agora com vocês algumas questões que caíram para a prova de técnico de manutenção da área de instrumentação no início do ano, beleza? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: no que diz respeito à medição de pressão e temperatura, julgue os itens a seguir, né? Então a gente precisa julgar se está certo ou errado. Lembrando que estamos falando da banca Sebrasp. Questão de número 44. A unidade de medida de pressão é uma grandeza secundária do Sistema Internacional de Unidades, pois está relacionada ao metro, ao quilograma e ao segundo, né? Então ele quer saber se a unidade de pressão aí é uma unidade derivada, né? Que é normalmente o termo que a gente encontra. Ou seja, que ele é proveniente de unidades básicas ali do sistema internacional. Lembra daquelas 7 unidades que são unidades básicas do sistema internacional? Inclusive aqui ele cita alguns, né, que é a unidade ali de distância ou deslocamento, né, que é o metro, unidade de massa, o quilograma, e unidade de tempo, que é o segundo, né? A gente tem, obviamente, outras unidades, como, por exemplo, a de temperatura, que é o Kelvin, né, dentre outras, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que a pressão no sistema internacional é dada em Pascal. E o Pascal, quando a gente destrincha ele, né, o Pascal é o quê? É força sobre área, tá? Ou seja, força, a unidade é o Newton e a área é o metro quadrado. Mas lembra que o Newton também é uma unidade derivada, né? E o Newton nada mais é que o produto entre a massa e a aceleração, ok? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então, o Newton aí está em função das unidades básicas do sistema internacional. Quando a gente coloca isso, né, quando a gente vai trabalhando só com unidade do sistema internacional, então a gente tem ali o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por metro quadrado, né? Então, vamos organizar isso aí, né? Assim, a gente vai ter que o Pascal é o quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2, né? Então, ele está em função aí da massa, que é o quilograma, né? O metro e também o segundo. Portanto, está certinha a questão de número 44. Próxima questão diz o seguinte, questão de número 45. A medição de temperatura com um termopar é obtida a partir da variação do comprimento do sensor, devido à variação da temperatura em contato com o meio em que estejam sendo efetuadas as medições, né? Bem, atenção aqui, ele está falando que a medição que é realizada ali no termopar é obtida, né, através da variação do comprimento do sensor. É isso que acontece para que um termopar consiga fazer ali a medição? Bem, para quem ainda não conhece, né, o termopar ou os termopares, eles são sensores de temperaturas muito simples. Eles são robustos e também de baixo custo e até por isso são muito utilizados aí na indústria, sendo utilizados ali nos mais variados processos de medição de temperatura. Um termopar ele é constituído de 2 metais distintos, como você pode ver abaixo, através da representação esquemática que eu fiz questão aqui de separar para vocês, né? E são unidos ali em uma das extremidades. Quando há uma diferença de temperatura entre a extremidade unida e as extremidades livres, nós podemos então verificar ali o surgimento, né, o aparecimento de uma diferença de potencial, que pode ser medida por um voltímetro, tá? Então, diferentes tipos de termopares possuem diferentes tipos de curva de diferença de potencial versus temperatura. Então, não é por conta da variação do comprimento ali do sensor, né, que está sendo promovido ali por conta da variação da temperatura. A gente tem
no caso ali, instrumentos específicos que vão trabalhar dessa forma, mas não é o caso do termopar. Por isso está errada a questão de número 45. Questão de número 46. Na medição de temperatura com um termômetro de bulbo de mercúrio, a leitura dos valores sobre a escala do instrumento pode ser feita imediatamente após o posicionamento do instrumento no local ou no ambiente desejado, né? Inclusive, esse tipo de termômetro aqui é um termômetro muito comum, né? Para o pessoal aí com um pouquinho mais de idade, né? Porque a criança, quando estava com febre, a mamãe ia lá, pegava o termômetro, botava debaixo do bracinho da criança, né? Então, hoje não é tão comum assim, mas antigamente era bem comum, né? Todo mundo tinha ali um termômetrozinho de mercúrio em casa, né? Hoje, obviamente, por conta aí de questões de segurança, né? Porque não é tão fácil assim, pelo contrário, você lidar com o mercúrio, a série de cuidados que você tem que ter, né? Então, hoje a gente tem outros mecanismos. Pontos de atenção nessa questão, e aqui já vai uma dica aí para que você consiga usar na sua prova, tá? Sempre quando você encontrar algum advérbio, né, na sua prova, por exemplo, ou algum termo, né, meio esquisito, assim, que promova restrição, como sempre, nunca, jamais, com certeza, que foi o nosso caso aqui, a gente encontrou aqui, ó, feita imediatamente. Esse imediatamente aqui acaba tornando a questão equivocada. Bastante cuidado, tá? Porque a banca Sebrasp, ela gosta muito de trabalhar dessa maneira. O que ela faz? Ela pega um conceito que está correto, né? E enfia uma palavrinha ali no meio ali, né? Que vai fazer com que a questão se torne errada. Então, bastante atenção com as palavras, leia com atenção, leia com calma as questões, para que você não perca uma questão, mesmo sabendo ela, né? Até porque o ambiente de prova, né, é um ambiente tenso, não é um ambiente tão receptivo, né? Então você tem que tomar todo o cuidado, tá bom? Bem, então o termômetro de mercúrio, né, para quem ainda não viu, é o mais usado entre nós. Ele consiste ali basicamente de um tubo capilar, né, que é bem fininho ali, de vidro, fechado a vácuo, e um bulbo, né, que é uma espécie ali de bolha arredondada, né, bem ali embaixo, e uma extremidade contendo mercúrio. O mercúrio, como todos os materiais, ele dilata-se quando aumenta a temperatura. Por ser extremamente sensível, ele aumenta o volume a menor variação de temperatura, né? Até por isso que ele é muito utilizado, mesmo próximo do corpo. O volume do mercúrio aquecido se expande no tubo capilar do termômetro, e essa expansão é medida pela variação do comprimento numa escala graduada, que pode ali ter uma precisão de até 0,05 graus Celsius, tá? Então, o que está errado nessa questão? Quando ele fala imediatamente, e não é imediatamente, né? Então, para o pessoal mais antigo fica mais fácil ver isso, porque a mamãe colocava ali o termômetro debaixo do braço da criança e tinha que esperar um tempo, né, até que essa expansão ali do mercúrio dentro ali do tubo capilar ocorresse e você pudesse fazer a leitura da temperatura. Então, não é imediatamente, tá? A leitura realizada ali pelo termômetro de mercúrio. Você tem que deixar sobre a superfície que você quer medir durante um tempo e depois você vai lá conferir. Então, o imediatamente faz com que a questão de número 46 esteja errada, né? E dessa forma, pela expansão do líquido que observamos, a variação da temperatura em geral. Está errada a questão de número 46. Questão de número 47, ele diz o seguinte, que no termômetro de Bourdon, a pressão medida é proporcional à diferença de potencial elétrico gerada no circuito que o compõe, né? Bem, é bem tranquila essa questão aqui, né? Porque a gente sabe que
não é esse o princípio do funcionamento do manômetro de Bourdon, né? O funcionamento desse tipo de termômetro, para quem ainda não viu, de manômetro, na verdade, né? Para quem ainda não viu, botei aqui embaixo, né? O funcionamento dele, a parte interna dele, é baseada ali em sua curvatura originada em um tubo de seção elíptica por conta da pressão que é exercida em seu interior, tá? Então você consegue ver aí o deslocamento do tubo, né? Fazendo a leitura ali, e esse deslocamento movimenta ali o ponteiro. Bem, o tubo do manômetro Bourdon é conectado à extremidade e ligado ao mecanismo de medição / aferição, tá? Então não é por conta ali de diferença de potencial elétrico, né? Portanto, está errada a questão de número 47, tá? Vale ressaltar aqui, quando ele fala diferencial de potencial elétrico, né, que a gente também chama ali de DDP, nada mais que a chamada voltagem, né? Então, não tem nada a ver com voltagem aqui, beleza? Bem, questão de número 48, para terminarmos aqui as resoluções dessas questões, ele diz o seguinte, que no termômetro de tira bimetálica, a variação de temperatura é determinada a partir da expansão ou contração térmica linear de dois materiais metálicos diferentes, tá? Então, existe esse tipo de termômetro que vai trabalhar dessa maneira. Inclusive, eu separei aqui embaixo para você a fotinho deles, né? Para quem não teve oportunidade de ver, essa é a cara aí do termômetro que trabalha com esse princípio, tá? E esses termômetros, eles são geralmente produzidos como um tubo em forma de hélice ou espiral, a parte interna, né? O sistema de medição consiste em duas tiras de metal com diferentes coeficientes de dilatação, que são soldadas ou então coladas. A deformação da tira bimetálica em uma forma de hélice ou espiral cria um movimento de rotação quando a temperatura muda, tá? Aquele princípio lá de um mecanismo, né, que trabalha ali com tiras bimetálicas. Isso não é aplicado só aqui em manômetros, mas tem muitos dispositivos de liga e desliga que são utilizados assim, né? Você coloca dois materiais ali diferentes, ou seja, possuem coeficiente de dilatação diferente, né? Geralmente, né, muito diferente do outro, né? E quando há uma variação ali de temperatura, dependendo do posicionamento ali da tira do metal, né, ele vai contrair, né, fazendo com que o outro de baixo se desloque, ou então ele vai expandir, fazendo também com que o outro de baixo tenha o determinado movimento por conta dessa expansão, né? Dado que a extremidade da hélice bimetálica está firmemente presa, a outra extremidade girará para mover o eixo do ponteiro do termômetro. Portanto, está certa a questão de número 48, ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.